queria te perguntar sobre o relatório. O deputado Jovair Arantes, ele viu indícios de crime, ele recomendou a continuidade do processo de impeachment, mas ele não acatou tudo que vocês apontaram na denúncia. A denúncia que você assina junto com Miguel Reale Júnior, que também é professor da USP, e o Hélio Bicudo, que foi procurador de justiça, enfim, que é uma figura notável, conhecida aí do meio jurídico. Queria que tua avaliação sobre o que foi aceito no relatório, do ponto de vista do relator, do Jovair Arantes. O relatório ainda precisa ser aprovado. Enfim, ele viu indícios, principalmente nas questões orçamentárias dos decretos, mas não se ateve na parte que fala ali de corrupção, de lava-jato, preferiu deixar isso de fora. Como é que... O que eu entendi, eu não entendi que ele não tenha visto a materialidade, como a gente chama, do crime com relação à Petrobras e com relação a 2014. O que eu entendi é que ele achou mais prudente deixar de fora para talvez evitar questionamentos, né? Porque ele achou mais seguro acolher apenas 2015. Eu, desde o princípio, tenho defendido que o acolhimento haveria de ser integral. Quer dizer, a continuidade do primeiro com o segundo 2014, mandato, né? Com 2015 e tal. Para situar o ouvinte, tem essa discussão jurídica, Sim, né? Se são fatos do atual mandato ou se... Tem pessoas que leem o artigo 86 da Constituição, que diz assim, que a presidente só pode ser processada por atos praticados no exercício das funções. Tem gente que equipara a palavra funções a mandato. Com mandato, e não é sinônimo, entendeu? Então, mas existe aí muita gente defendendo. Quando nós apresentamos a denúncia, nós instruímos com pareceres de autores muito consagrados, doutor Adilson Dalari, doutor Ives Gandra, outros professores já escreveram também na imprensa ou em revistas especializadas, professor Luiz Regis Prado, professor Diceu Tordesilhas, foram vários, Gustavo Badaró, dizendo que é uma continuidade. Então, veja, na condição de autora, eu preferiria que o recebimento tivesse sido amplo. Porém, tem um ponto muito positivo do relatório, porque ele reconhece, isso nós escrevemos na denúncia, que por ser um processo jurídico-político, o Senado terá a possibilidade de se debruçar sobre a denúncia inteira. Então, ele, neste momento, circunscreveu a 2015, mas deixou claro, isso é verdade. Se você ler o livro do Paulo Brossat, que trata, o mais clássico dessa matéria, está escrito lá, se apresenta a denúncia e se vierem fatos que, não é que são fatos novos, mas fatos que confirmem, eles automaticamente integram. Podem incluir. Isso nós escrevemos na peça, até entendeu? porque o que a Câmara está fazendo nesse momento é dizer se a admissão da denúncia, se aceita ou não aceita. Isso. E o próprio relator Jovair Arantes deixou muito claro isso, que não entraria nos méritos, né? Não decidiria mérito, porque não é papel dele, né? Entendeu? Eu preferiria que tivesse claramente falado em 2014, eles escolheram dessa forma. Quando eu fui lá a semana passada, eu mesma disse, a comissão é soberana, né? Se eles decidirem encaminhar assim, vamos aguardar. Agora, essa discussão, se o crime, para caracterizar o crime de responsabilidade que leva a um ato tão grave quanto a perda de mandato de um presidente da República. A gente está falando de uma situação que é muito excepcional, seja qual for o regime político, etc. Aí tem uma discussão e eu queria te ouvir sobre isso. É a discussão da proporcionalidade. Isso é muito importante no direito penal. O crime e a proporcionalidade da pena. Esses decretos, na tua opinião, claro que eles configuram... Então, mas é isso que eu tenho tentado deixar claro desde o início. Então, sob ponto de vista se é proporcional a perda de mandato em relação aos decretos. É um contexto inteiro. Você não tem como analisar os decretos fora do contexto. Não dá. Não dá. Isso é o ponto de vista... Por que precisaram dos decretos? Por que precisaram dos empréstimos proibidos? Porque estavam sangrando tudo. Que foi a tua sustentação na comissão, né? Não tem como tirar, ela... entendeu? Não tem como tirar desse contexto. Mesmo dentro de um julgamento, quer dizer, dá para... É um julgamento, tem que quando lembrar... Quando o relator fala que vai se ater a 2015, não fica prejudicado esse teu raciocínio? Eu entendo que não, entendeu? Eu entendo que não. Não sei como é que eles vão encaminhar lá. Mas, assim, isso é um contexto, entendeu? Não dá para tirar do contexto. Os decretos só aconteceram porque havia o precedente. Lógico, né? Porque eles precisavam fabricar, né, números, fabricar dinheiro, fabricar contabilidade, porque estava tudo oco. Né? Eles quebraram o país, entendeu? Então eles precisavam fabricar um cenário. Isso não tem como ser dissociado. A denúncia está inteira.
né, é redigida dessa forma, entendeu? Não tem como dissociar disso. Agora, então, a gente já está entrando numa discussão que seria o papel do Senado, né? Porque aí é julgar o mérito, se pode considerar essas questões ou não, se pode eventualmente trazer fatos da Lava Jato nesse contexto. Qual que é a expectativa de vocês e planejamento de ações, eventualmente, para a votação, primeiro na Câmara, que está prevista para acontecer no fim da semana que vem? Vocês pretendem fazer algum tipo de mobilização nas ruas? Então, eu não tenho, veja, eu conheço, por força, né, dessa minha atuação, vamos dizer assim, de eu ter feito o pedido, eu acabei conhecendo todos os líderes do Vem Pra Rua, do Movimento contra a Corrupção, que são vários, né? Do MBL, entendeu? Pessoas que se manifestam, mas que não têm um movimento específico. Eu acabei conhecendo todo esse pessoal, mas eu não tenho uma liderança nesse aspecto, entendeu? Eu não tenho convocado. Pode reparar, eu fiz um vídeo de convocação antes de eu fazer o pedido. Depois que eu fiz o pedido, eu não gravei mais nenhum vídeo de convocação. Porque eu não sinto que eu deva fazer isso, entendeu? Nem depois dessa repercussão toda, já que a gente está falando de vídeo, deixa eu te perguntar sobre a repercussão que teve essa semana do teu vídeo do ato. Quer dizer, então, na segunda-feira foi um ato convocado por professores lá da faculdade. Vamos separar algumas coisas. Então, você me perguntou se a gente ia fazer algum tipo de mobilização. Específica para votação. Das ruas. Eu não participei das mobilizações de rua. Eu fui como qualquer outra pessoa. Se tiver, você vai? Vou. Mas eu não vou convocar, eu não tenho essa rede, né? E acho que não devo ter esse papel. Eu acho que tem os líderes sociais, né, dos vários movimentos, esse papel é deles, entendeu? Inclusive, eles começaram com essa história antes de eu aparecer, né? Muito da vontade de dar uma resposta foi em virtude de sentir a frustração das pessoas nas manifestações. Porque a gente ia em uma, em outra, o que as pessoas falavam? Poxa... Isso falando ali do começo de 2015, sim, março, o que abril. sai daqui? Pô, não faz nada, não sai nada, entendeu? Porque o primeiro pedido de vocês, que foi se em 1º de setembro. Foi em setembro, exato. E aí depois teve um segundo pedido, que é o que está em discussão, Isso, porque aí era o relativo isso. aos decretos de 2015. Isso. Agora, enfim, e aí foi isso, quer dizer, isso. o pedido então, nasceu da tua participação nas ruas ali. Então, assim, eu tô indo pra rua como qualquer outro ser humano, entendeu? Inclusive tenho ido de cabelo preso e de óculos escuros, porque eu acho que não é meu papel. Meu papel foi um papel de colocar no papel, literalmente, estas expectativas. Né? Que eu tenho essa formação jurídica, eu consegui traduzir para um instrumento a expectativa. Tá? Meu papel não é convocar a manifestação, hoje já não é mais subir no caminhão para fazer discurso. Janaína, então por que você fez o discurso na segunda-feira? Era um contexto completamente diferente. Nós tínhamos um ato na minha casa, que é a que é o Faculdade Ato de Direito de São Francisco, onde eu entrei com 17 anos, hoje eu tenho 41, e desde os 17 eu nunca saí de lá. Tá? Você fez graduação, mestrado, doutorado eu lá? Comecei mestrado e depois converti para o doutorado. Tá. Aí eu terminei o doutorado, prestei concurso para professora. Na época que eu entrei como professora, que foi em 2003, ainda havia a necessidade de um concurso para efetivação. A gente tinha um concurso de ingresso e um concurso para efetivação. Então, diferentemente dos professores mais jovens, eu tive que fazer 2 concursos. Entendi. Depois eu fiz o concurso para livre docente, entendeu? Então, eu tenho uma vida ali. E a faculdade estava... O que aconteceu? Há um tempo atrás, alguns dias atrás, as pessoas ali promoveram um ato, um encontro, disseram que era para uma outra finalidade, mas calhou de esse encontro estar marcado justamente para quando os áudios do Lula foram divulgados. E aí, no Salão Nobre, houve um grito lá, Moro na cadeia, Moro na prisão, com vários professores. Os áudios foram divulgados numa quarta e esse evento foi numa quinta, no Salão Nobre. Isso, foi muito próximo, virou um ato, entendeu? mas era... Aí vou falar pelo lado que a gente tinha aqui de informação de imprensa, já se sabia que seria um ato simpático ao governo, um ato de pessoas Sim, até porque favoráveis ao governo contra são professores que se declaram. E aí tem toda uma polêmica se as salas públicas podem ou não podem ser utilizadas para isso, uma polêmica que ela é recorrente dentro da faculdade. Mas o que acontece? O que você acha? Desculpa, rapidinho. Eu acho que não deveriam. Tá, porque eu sei que tem uma discussão dessa, por exemplo, lá em Goiás. Se deve ou não deve ter atos
com um Eu viés acho político, que não Mas deveria. a faculdade não é um lugar que Mas deveria o problema comportar é que, discussão para sim, qualquer mas lado? eu acho assim, por exemplo, na época da eleição, teve ato pró-Dilma, entendeu? Teve ato, e não teve ato pró-outros candidatos, entendeu? E, assim, pela lei eleitoral mesmo, existe uma vedação. Mas isso é uma questão eleitoral, candidaturas. Isso, Outra coisa é manifestação isso. política. O que acontece é o seguinte, existe não o que razoável acontece? ter manifestação Veja, política dentro da universidade, eu onde quero, se eu quero que discute... você compreenda o seguinte, eu estou tentando explicar o histórico da coisa. Aquela cena do Salão Nobre gritando Moro na cadeia não me incomoda, porque eu não tenho problema com liberdade de manifestação. Eu fico surpresa que alguém peça a prisão do Moro. Tá? Para mim é algo surpreendente. Quem reagiu a isso, inclusive, foi o ex-ministro do Supremo Eros Grau. Ele fez uma manifestação pública Sim, criticando eu me e surpreendo citou esse episódio. com o mérito da coisa. Mas eu não tenho assim problemas com a liberdade de manifestação. É da minha formação. Só que o que aconteceu? Ex-alunos ficaram muito constrangidos. Porque essas pessoas que se formaram e foram fazer suas vidas não têm noção de que a faculdade hoje ela é fortemente governo, entendeu? Eu tô lá desde os 17 anos. Mas o pessoal que se formou comigo, por exemplo, foi, sei lá, prestar concurso para juiz, para promotor, foi montar seu escritório, viajou para o mundo, né? Na cabeça deles, é uma coisa assim, normal, como qualquer outro lugar. Um é, o outro não é. Mas quem tá lá dentro sabe que é um ambiente majoritariamente governo. Governo no sentido de mais à esquerda do que à direita, é isso? PT, em visão política? né? Tá. PT, assim... Partidário, então, você tá falando. Muito partidário e também, se for pensar em termos de esquerda, muito mais à esquerda do que... Então, assim, as pessoas se surpreenderam muito com aquilo, entendeu? Tá. Eu que tô lá dentro, não me surpreendi tanto. O que aconteceu? Eu comecei a receber muitas mensagens de gente até da minha turma, ex-alunos, alguns alunos atuais que não têm coragem até de se mostrar, porque a pressão é um pouco grande. Poxa, professora, ninguém vai fazer nada? E daí que veio esse ato que então, aconteceu. Então, deixa eu te explicar. Aí, o que eu respondi para essas pessoas? Eu falei, gente, eu, Janaína, não tenho condições, nem de tempo, e não acho que seja o caso de eu organizar nada. Se alguém quiser organizar, fica a critério. Mas eu te confesso que eu achei que não sairia. Mas entendeu? saiu, e quem saiu, organizou? foram ex-alunos, um deles, que é o doutor André, inclusive foi da minha turma, o Paulo Henrique, que é um jovem também, que foi presidente do 11, e uma comitiva que eles montaram, que eu não sei te dizer. Eu fui convidada, como pelo que eu entendi, foram convidados todos os professores, tá? Mesmo aqueles que são mais... Eu não tenho certeza se eles, mas tá. eu acredito que eles tenham... Acredito, tá? Não tenho como te dar 100%. Ok. Porque eles estavam convidando. Sim. E eu sei que alguns disseram que ia, confirmaram a presença, outros deram nome para uma carta de apoio, outros deram um apoio informal, mas preferiram, por alguma razão, não pôr o nome na carta. Então eu fui para o ato convidada, tá? Eu não organizei o ato, eu fui para o ato convidada. E subi no palanque, fiquei muito, assim, positivamente surpresa. Eu não imaginava encontrar tantos professores, né? Acho que nós somos 120, 130 professores. Eu estava me sentindo quase que isolada, né? Assim, no meu departamento completamente, mas mesmo na universidade eu me sentia completamente isolada. E de repente eu vejo 20 professores, né? Foi uma coisa assim muito significativa pelo que eu vivencio lá dentro. Muitos alunos, muitos ex-alunos, né? Foi uma coisa que realmente muito surpreendente. Tem um promotor de justiça que escreveu 2 livros sobre júri. Ele é um promotor famoso por júris. E teve um momento na minha vida que eu teria que enfrentá-lo, né, num determinado julgamento. E aí eu gosto de saber quem eu vou enfrentar, né? E eu fui ler os livros dele. O nome dele é Edilson Mongenó Bonfim. E num dos livros dele, ele fala numa coisa chamada estado de júri, né? O que é isso? Você é uma pessoa que estudou muito, que conhece muito a teoria, que tem todos os conceitos, e você estudou muito aquele processo. Então você não tem que fazer um roteiro, né? Um roteiro claro do que você vai falar. Porque a hora que você entra
no tribunal do júri, que você coloca a tua beca, entendeu? Vai acontecer uma coisa que se chama estado de júri. Tá. Que é um pouco aquela história também do teatro que é o júri, Não, não é? o júri não é Diferente? teatro. Tá. O júri não, digo que algumas pessoas dizem no sentido de que você... mas é porque não conhece. Mas digo no bom sentido, de técnica ali para o júri não é convencimento. teatro, entendeu? O júri é a coisa mais linda que tem, entendeu? Então, assim, o estado de júri é isso. Você conhece a teoria, você conhece o teu caso, você está convicto da tua tese e aquilo vem, você entendeu? E foi isso que aconteceu na segunda Depois que eu passei por 2 palanques, porque o primeiro palanque foi no dia 16 de agosto, numa manifestação que antecedeu o pedido. Tá. Quando eu não aguentava mais ouvir as pessoas falarem renúncia, renúncia. E eu entendo a renúncia como um ato pessoal, Sim. entendeu? Como um ato personalíssimo, vamos dizer assim, na linguagem jurídica. E eu já não aguentava mais. Eu falava, gente, para com essa conversa fiada, entendeu? Ou toma uma providência, ou para, porque você não pode pedir para o outro renunciar, entendeu? E aí me convidaram para subir no caminhão. Eu subi porque naquele momento eu não sabia que eu ia propor. Mas eu queria convencer alguém de que tinha que ser proposto, entendeu? Eu peguei o microfone e aconteceu, foi não o estado de júri, mas o estado de palanque, entendeu? Eu fiz um discurso fortíssimo, bati no peito que chegou a ficar roxo, entendeu? Dizendo o seguinte, chega, tá sobrando elemento, entendeu? Quem quiser fazer alguma coisa, vamos fazer, entendeu? Vamos pôr no papel, vamos fazer. E foi um discurso com muito impacto, tem no YouTube, muita gente me criticou já por esse discurso, entendendo um discurso forte demais e tal, só que ali ninguém me conhecia, entendeu? De repente eu tô no palanque de novo, na minha casa, você não tem ideia do que é olhar a sua casa, né, à noite iluminada, e onde você está se sentindo completamente só, entendeu? E de repente você vê outros amigos, né, e um movimento... Eu sinto, às vezes, que todo mundo quer deixar a coisa, de certa forma, como é que eu posso dizer, saneada, sabe? De dizer assim, ó, é só Dilma, entendeu? Não é só Dilma. Não é só Dilma. Eu tenho muito medo que tirem Dilma e mantenham a influência de Lula, que é quem controla Dilma. Não vou dizer que Dilma seja uma inocente, mas, assim, os áudios mostram, né? Então, eu quis fazer um discurso para deixar muito claro o que é que está acontecendo. Daí que veio a expressão República da Cobra. Cobra, a referência Eu não chamei o presidente presidente de cobra, ele se reconheceu uma cobra, entendeu? Aquela referência dele da jararaca. Eu nunca chamei. Aquele discurso do presidente, para mim, foi muito impactante, entendeu? O final daquilo, eu falei, meu Deus, ele está se reconhecendo uma cobra. Então, é o seguinte, tem que acabar com a República da Cobra, entendeu? Então, assim, eu não retiro uma palavra do que eu disse. Então, as pessoas falam, mas você estava... O que tem de desconexo ali? Nada, entendeu? Foi over, né? Foi muito estado de palanque, tudo bem. Mas o que eu falei, completamente lúcido. E você mantém tudo que está dito ali naquele discurso. Tudo. Então, assim, a prova de que é lúcido é que ninguém enfrenta o que eu falei. Você acha que a crítica foi feita só na forma e não ao conteúdo? Mas por que criticam a forma? Porque estão com medo do conteúdo. Eu não estou dizendo que não deveria ter sido mais contido, ou que não sei. Eu não sou uma moça fina, nunca fui. Entendeu? Não sou. Acho lindo. Ali foi a Janaína na essência? Não, a Janaína na essência é tudo isso. Entendeu? A Janaína na essência é a Janaína no Congresso, a Janaína na essência é a Janaína no Palanque, a Janaína na essência é a Janaína aqui. Entendeu? Aí teve um colega seu que me ligou e falou, doutora, que performance. Eu falei, performance, quem faz é artista. Eu não sou artista, aquilo era real. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu não vi essa manchete, mas se tivesse que escrever uma matéria sobre o que aconteceu ali, eu escreveria assim, o dia em que... Porque não tem a expressão rodar a baiana, né? O dia em que a mulher do impeachment rodou a bandeira. Entendeu? Porque eu acho que depois daquilo, né? Não é mais rodar a baiana, é rodar a bandeira. Eu rodei a bandeira mesmo. Entendi. E vou dizer, não dá para encarar Lula de cabelo escovado e sapato alto. Entendeu? Você tem que falar com ele na linguagem que ele entende.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa, e aí, bom, já tô pressupondo que, quer dizer, a reação toda que houve, depois os memes, fizeram com música do Iron Maiden. Aliás, você falou que você prefere Pink Floyd e Iron Maiden. Gente, você já conhecia aquelas músicas do Iron Maiden? Eu conheço, eu gosto muito de rock, eu gosto muito de música, entendeu? De todo tipo. Eu gosto de música, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Só escolheria uma trilha sonora diferente, né? Não, eu gostei, entendeu? Mas é que eu sou muito fã de Pink Floyd. Entendi. Né? Então, Mother, né? The Wall, então, assim, também de Dire Straits, Brothers in Arms. Então, assim, eu tenho uma paixão por esses grupos, né? Então, eu fiz uma brincadeira com não sei qual colega que me ligou, entendeu? Entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que você falou, quer dizer, se a Dilma sair, eu não quero que o Lula continue. Agora, se a Dilma sair pelo processo do impeachment que vocês moveram, quem entra é Michel Temer. Isso é satisfatório para você? Não é questão de ser satisfatório, eu nem conheço, entendeu? Eu não conheço. O presidente do PMDB sendo o partido, que agora é licenciado, mas o PMDB sendo o partido que tem vários alvos na Lava Jato, que tem figuras... Não é questão de ser satisfatório. Mas como é que você lida com isso? Qual é o... O problema é o seguinte, ele é o vice, entendeu? Eu sou muito apegada à Constituição Federal. Né? Então agora eu tenho ouvido gente, até que é pró-impeachment, não, tem que ter uma reforma constitucional, isso me arrepia. Arrepia, entendeu? Eu acho que a gente dá margem para uma reforma constitucional agora, no meio dessa crise... É pior? Muito pior. Tá, então... Então, assim, você tem... se você entende... Não tem nada a ver com o Temer, entendeu? Eu nunca conversei com o Temer. Eu não me recordo de ter estado num evento público, porque às vezes você está num evento público e tem lá um político que você até aperta a mão. Ainda mais sendo ele da área do direito. Eu não me recordo de ter estado sob o mesmo teto que ele, entendeu? Eu já li textos dele como professor de constitucional, que ele é. Até curiosamente, na época do impeachment de Collor, teve um debate de que participaram vários constitucionalistas. Michel Temer estava nesse debate, tem um livro disso. E o Barroso, ministro, na época era menino, acho que tinha 30 e poucos anos, era o caçula da turma, né? Então é muito legal ver a discussão deles sobre o processo do Collor, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou fazendo isso a favor de Temer. Agora, Temer é o vice. Se ele é o vice, ele tem que assumir. Se depois que ele assumir surgirem elementos contundentes o suficiente para que ele saia, que saia. A frase que eu tenho dito por aí... Os decretos que ele assinou, que é o que está no não estão no mesmo conjunto. Não tem o mesmo peso. Lá, Pelo fato de ser presidente de exercício e não pelo fato de serem 2 ou 3 decretos. São 4 decretos. Por delegação, entendeu? A presidente se afastou, ele assinou. E não estão nesse contexto de deliberadamente maquiar contas públicas para poder cobrir o buraco. Tá, não é só pelo fato de ter assinado. É isso que as pessoas não entendem. Se lerem a minha peça, vão entender o meu argumento, entendeu? Dentro daquele teu argumento de que o decreto de hoje só existe por causa de tudo que aconteceu. Então, assim, não é uma coisa assim, né? As pessoas eu tenho recebido muito e-mail interessante, né? Muitos e-mails de apoio. Eu tenho tentado responder a todos, até é legal ter essas oportunidades para eu agradecer publicamente as pessoas por todo o carinho, por todo o incentivo, por toda a solidariedade, com essa porrada que eu tomei toda esses últimos dias, o que eu recebi de cartinha, de e-mail, de mensagem, entendeu? Eu apanhei muito, né? Então eu agradeço de público aqui todo mundo, mas eu tenho recebido uns e-mails assim, o que os críticos eu também respondo, mas eu tenho recebido assim, você é uma tucana disfarçada. Tô te sacando, é até engraçadozinho, tô te sacando, você é tucana, entendeu? E qual que é a resposta? É tucana ou não é tucana? Eu falo pra pessoa assim, olha, eu não sou, mas você acredite no que você quiser, o que eu posso fazer? Eu não gosto muito do estilo PSDB, né? O estilo PSDB não bate comigo. Por quê? Porque eles são muito neutros, né? Eu sou tudo menos... Qual é o estilo na política que combina com Janaína Pascoal hoje? Não sei. Não tem, a Janaína Pascoal não tem quem votar hoje, se tivesse que votar? Tá difícil de escolher? Não sei. Isso é um sinal complicado para a nossa política, né? Se a gente eu acho que a gente está num momento de reflexão. Aquilo que eu disse no discurso é verdade, entendeu? Nós vamos querer continuar sendo o país da mala? Nós queremos, porque é isso que a gente é, país da mala. A negociação está clara, né? Antes ainda se escondia, agora está claro, o país da mala é dinheiro. Você consegue entender isso? Essa é a opção que a sociedade tem que fazer. Eu acho que a gente tem que dar um basta. E aí isso é via reforma política, por exemplo, ou mais Eu acho que isso é via reforma da matéria-prima.
Que é? O ser humano. Comportamento social, é isso? Não, o ser humano. A gente tem que falar dessas coisas abertamente. Entendeu? Não dá mais para fingir que não acontece. Né? Porque o que acontece? Ninguém fala, né? Ninguém fala. Entendeu? Mas o que é falar isso? É a corrupção do cidadão comum? É isso? Não, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, tem que parar. Mas ainda, mas parar o que exatamente? As pessoas têm um sentimento de que a política não é com elas, entendeu? Você vai votar e eles vão fazer alguma coisa. Aquele sentimento de que vai surgir um salvador da pátria. Né? Então, por exemplo, eu tenho medo desse movimento, né, de endeusamento de pessoas, porque isso corre esse risco da gente fazer o que aconteceu com Lula, por exemplo. Né? Lula foi endeusado, ele ainda é. Se você conversar com um petista, aqueles que acreditam em Deus, é Deus no céu, Lula na terra. Tá. Ou o contrário, entendeu? Mas, eu acho que isso é um perigo para o povo brasileiro. A questão do salvador da pátria. Então, aí você tira o personalismo na política e sobram instituições ou partidos. É isso ou não? Se não for isso, qual é o... A gente tem que falar de valores. Então, e aí por isso que eu te perguntei, se esses valores são os valores do dia a dia. Se você quiser conversar de valores hoje, o intelectual vai dizer que você é moralista. O intelectual vai dizer que você é religioso. E moral e moralismo são coisas completamente diferentes, entendeu? Então, quando você tenta fazer um debate, né, do que é o certo, do que é o errado, primeiro, o intelectual hoje não aceita falar em certo e errado. Quando você começa uma conversa falando isso é certo, isso é errado, o intelectual já se arrepia. Não existe certo e errado. Não, pera lá, amigo. A gente vai ver as vicissitudes do caso, a gente vai entender qual era o elemento subjetivo do agente ali, a gente vai compreender as razões de cada qual, mas existe certo e errado. Né? Se eu pegar uma faca aqui e enfiar em você, isso é errado. Sim, para isso, inclusive, tem leis pra mas isso. hoje em dia, dentro das universidades, esse diálogo está muito difícil. Para a gente encerrar, então, Janaína, que a gente já está com o tempo bem estourado aqui, só para concluir esse raciocínio, então. O problema, pelo que você está me dizendo, essa mudança de valores, ela passa por uma nova discussão acadêmica e intelectual que vai chegar na sociedade? Eu não acredito na universidade fechada. Entendeu? Eu acho que o intelectual no Brasil ele é muito elitista. Ele só conversa com ele mesmo, né? Ele só conversa com quem tem título, com quem está na altura dele. Chega disso. Não dá mais, entendeu? O intelectual precisa sair da sua torre. Não é só a política que está precisando de banho de povo, é a intelectualidade, muito. Tem que abrir as portas, entendeu? Tem que ver dignidade no homem que está com o pé no chão, nas pessoas que trabalham de verdade. Né? O intelectual está fechado numa torre de marfim. Então ele produz para ele mesmo, né? Fica todo mundo ali se bajulando, entendeu? Excelência, não sei o quê, né? Não dá mais, entendeu? Tem que pôr o pé no chão, tem que ouvir a pessoa que pega o bumbo às 5 da manhã, sabe? Tem que valorizar o trabalho. Então hoje a gente vive um momento de desvalorização total do trabalho. O trabalhador é um ignorante, é um trouxa. Inteligente é quem fica produzindo tese para colocar os outros para lutar a sua causa, entendeu? Legal. Mas a gente precisaria conversar umas 3 horas. Pois é. Isso, com perdão do trocadilho, daria uma série de teses acadêmicas. É verdade. Também. Queria agradecer a Janaína Pascoal, professora de Direito da USP, uma das autoras do pedido de impeachment que está em discussão na Câmara, e agradeço você que nos acompanhou aqui. Um abraço, até mais.